então, e continuando com o artigo 37 da Constituição Federal, olha aqui o inciso 22, que é o último inciso desse artigo. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Olha, aqui nós temos mais uma vez uma referência aos setores da administração pública que lidam com arrecadação, aqui chamados de administrações tributárias. Você se lembra que no inciso 18, a Constituição, o artigo 37, estabeleceu uma prioridade no funcionamento para esses setores. Aqui no inciso 22, o que se estabelece é, mais uma vez, uma prioridade, mas não no funcionamento. Aqui a prioridade é orçamentária. Recursos orçamentários serão direcionados com prioridade para esses setores que lidam com arrecadação, para que eles estejam sempre bem equipados, bem dotados, bem aparelhados, porque assim vão atuar de maneira contundente, fazendo com que a arrecadação suba, ok? Lembrando sempre que a arrecadação é prioridade para o poder público, porque dela dependem todos os setores administrativos. Então, vem aqui comigo, olha só, aqui está dito que esses setores, essas administrações tributárias, tanto da União, quanto dos Estados, quanto do Distrito Federal e quanto dos municípios, terão, olha aqui, recursos prioritários para a realização de suas atividades, ok? Muito bem, agora nós temos os parágrafos do artigo 37. Esse parágrafo primeiro tem a ver com algo que falamos hoje no começo da aula, que é o princípio da impessoalidade. Está dito aí: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. É exatamente o que nós falamos no começo da aula, princípio da impessoalidade. Então, o agente público ele não age enquanto pessoa, portanto, não pode constar o nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Isso na publicidade oficial, na propaganda oficial, ok? Olha aqui o parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2º e 3º, esses dois incisos aqui, ó, são aqueles que tratam do concurso público. Então, a não observância do disposto nos incisos 2º e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Então, digamos que um prefeito de uma cidade contrate servidores sem fazer concurso público. O ato de contratação é nulo, porque ele desrespeitou o princípio constitucional do concurso público, a menos que seja nas hipóteses que a Constituição excepciona o princípio do concurso. Do contrário, o ato é nulo e essa autoridade vai responder por este ato nulo na forma da lei, ok? Seguindo aqui, nós temos o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, olha só, quem é o usuário da administração pública direta e indireta? O usuário é o cidadão comum, é aquele a quem a administração pública se dirige, pois é preciso que a lei traga mecanismos de participação do usuário, participação do cidadão, na administração pública. E em quais aspectos essa participação? Olha aqui a continuação. Regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Olha, por exemplo, as ouvidorias são exatamente isso daí. São canais de acesso aos usuários para que encaminhem suas reclamações. Então, cabe à lei estabelecer a forma de funcionamento das ouvidorias, a forma em que isso aqui vai produzir consequências práticas. Olha aqui a continuação. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10º e 33. Aqui nós temos uma relação direta com o princípio da publicidade da administração pública, sobre o qual nós tratamos aqui no começo da aula de hoje, a ideia de transparência, de acesso aos dados constantes da administração pública. Terceiro, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Olha, tem um instrumento que serve para isso, para que o cidadão comum possa denunciar o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública,
é o direito de petição, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Nós estudamos particularmente no inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Lá você tem o direito de petição, que é o direito que tem qualquer cidadão de encaminhar uma petição para o poder público denunciando uma ilegalidade ou então para defender algum direito. Através do direito de petição, você pode inclusive denunciar o mau servidor público, aquele que não cumpre adequadamente suas funções, como está dito aqui, ok? Seguindo adiante, temos agora o parágrafo 4º desse artigo. Esse parágrafo 4º, ele trata dos atos de improbidade administrativa, mais especificamente das consequências da improbidade administrativa. Olha aqui, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. O erário é o patrimônio público, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha, isso daqui, de certa forma, se relaciona com uma coisa que falamos lá no artigo 15 da Constituição Federal. Lá no artigo 15 nós vimos as hipóteses de perda e de suspensão dos direitos políticos. E entre elas, o ato de improbidade administrativa, que gera a suspensão dos direitos políticos. Já tínhamos tratado disso lá atrás. Aqui está reafirmado. A suspensão dos direitos políticos é uma das consequências da improbidade, não é a única. Tem as outras aqui. É uma das consequências. Agora, existe uma lei específica sobre esse assunto, que é a Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa, que costuma ser estudada lá no direito administrativo também, depende do conteúdo do concurso, ok? Vamos lá, parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Olha, de modo geral, os atos ilícitos, que são aqueles atos contrários à lei, estão sujeitos a prazos de prescrição. Um dia, os atos ilícitos prescrevem, impedindo assim que a pessoa seja punida por esse ato ilícito. Ela tem que ser punida dentro do prazo estabelecido de prescrição. E não é diferente para os atos ilícitos praticados por agentes públicos e que causem prejuízo ao erário, ao patrimônio público. Esses atos ilícitos também um dia prescrevem. Os prazos de prescrição estão em legislação específica, não interessam para nós aqui. Agora, o que nunca prescreve é a ação de ressarcimento que o poder público pode ajuizar contra o seu agente, para que ele ressarça o valor do prejuízo causado pelo ato ilícito que ele praticou. Vamos imaginar que você esteja um dia lá no INSS, trabalhando como técnico do INSS, fazendo alguma coisa lá no computador do INSS, e aí o computador trava, você acaba perdendo tudo que você estava fazendo, que não estava salvo. Você começa tudo do zero, perde um dia inteiro de trabalho. Começa a fazer de novo, daí a pouco, mais uma vez, dá um problema qualquer, você perde inclusive os documentos que estavam salvos, então, mais uma vez, seu trabalho foi para o lixo. Bom, aí você fica indignado com a situação, pega o computador que travou e joga no chão, e quebra o computador, em sinal de protesto. Aquele computador é um bem público, aquilo ali vale dinheiro. Então você está praticando como servidor público um ato ilícito, do qual está resultando um prejuízo financeiro para o poder público, ao erário. Muito bem, você vai ser punido por esse ato ilícito. Você vai sofrer uma penalidade administrativa, que é uma daquelas lá da Lei 8.112. Pode ser advertência, suspensão, demissão, depende do caso concreto. Agora, independentemente dessa penalidade administrativa, que tem que ser aplicada a você dentro de um determinado prazo de prescrição, porque senão prescreve, esse prazo qual é? Está lá na lei, não interessa para nós. O fato é que existe prazo, se não prescreve, você não pode ser punido mais. Agora, independentemente dessa penalidade administrativa que você vai sofrer dentro do prazo de prescrição, o INSS vai entrar com uma ação contra você para que você ressarça o valor do computador. É a ação de ressarcimento. Essa ação de ressarcimento é imprescritível, nunca prescreve. Pode ser ajuizada pelo INSS a qualquer tempo contra você. Então, o que prescreve é o ato ilícito que você praticou, do qual veio um prejuízo ao erário. Esse ato ilícito prescreve. Já a ação de ressarcimento, que pode ser proposta contra você, essa é imprescritível, nunca prescreve. Ok? É isso que está dito aqui nesse parágrafo 5º. Veja que no final ele retira da possibilidade de prescrição as ações de ressarcimento, essas são imprescritíveis. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Olha só, aqui nós temos aquilo que se conhece como responsabilidade civil objetiva do Estado. Responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos que um dos seus agentes causou a terceiros. Veja bem, o poder público, o Estado, ele responde pelos danos que o seu agente causou a terceiros, independentemente de ter tido culpa ou dolo na situação. Vou dar um exemplo concreto para você. Você está dirigindo seu carro aí na sua cidade, dentro das regras de trânsito, tudo normal. Aí vem de lá uma viatura dirigida por um agente público no desempenho das suas funções, invade o sinal vermelho e bate no seu carro, causando um prejuízo financeiro a você com a batida. Veja que nesse caso houve um ato ilícito, que foi a invasão do sinal vermelho, praticado por um agente público no desempenho das suas funções, do qual resultou um prejuízo financeiro a você particular. Bom, você vai entrar com uma ação indenizatória para que você seja ressarcido pelo prejuízo que você sofreu. Mas você vai entrar com essa ação contra quem? Contra o motorista, o agente público? Não. Você vai entrar com ação contra o Estado. Porque o Estado responde por este dano que o seu agente causou a você particular. Aí alguém poderia argumentar, mas o Estado nesse caso não teve culpa pela conduta do seu agente, muito menos dolo, que é a intenção, pela conduta do seu agente. Meus amigos, essa responsabilidade do Estado não depende da análise da culpa ou do dolo do poder público. É o que se chama de responsabilidade objetiva, aquela que não depende da análise da culpa ou do dolo, ok? A responsabilidade que depende da análise da culpa ou do dolo é chamada de responsabilidade subjetiva. Não é o caso aí. A responsabilidade do poder público é objetiva. Tudo o que precisa ser provado é que houve a conduta praticada pelo agente e que desta conduta resultou um prejuízo financeiro a você particular. Fim de papo. Provado isso daí, está configurado o dever de indenizar o particular. Então o poder público vai lhe ressarcir, vai lhe indenizar. Agora, depois disso, o poder público vai entrar com uma ação contra o motorista, contra o seu agente, para que este ressarça o valor para o poder público. Neste momento desta ação, que é chamada de ação de regresso ou ação regressiva, será analisada a culpa ou dolo do motorista. O motorista só vai ter que ressarcir o poder público do que ele teve que lhe pagar se ficar caracterizado que o motorista agiu com dolo ou com culpa. Se não tiver agido com dolo ou com culpa, ele não vai ter que ressarcir o poder público. Vamos imaginar, por exemplo, que o motorista, na ação de regresso, comprove que ele só invadiu o sinal de trânsito vermelho para bater no seu carro porque faltou freio no carro, na viatura, e a manutenção do freio não era responsabilidade dele. Então, nesse caso, ele não teve culpa e não teve dolo. Então, ele não vai ter que ressarcir o poder público. O poder público vai ficar um prejuízo. Em resumo, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: a responsabilidade do Estado pelo dano que o seu agente causou a terceiro é objetiva, não depende da análise do dolo da culpa. Já a responsabilidade do agente público perante o poder público na ação de regresso para ser ressarcido o poder público é subjetiva. Depende da análise do dolo ou da culpa do motorista, do agente público. Ok? É isso que está aqui nesse parágrafo 6º, responsabilidade civil objetiva do Estado, pelos danos que o seu agente causou a terceiros. Muito bem, seguindo adiante, olha aqui o parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Olha só, alguns agentes públicos têm acesso a informações privilegiadas da administração pública. Não é razoável que essas informações privilegiadas sejam usadas de maneira indevida para fins pessoais. Vamos imaginar, por exemplo, que você seja diretor do Banco Central. E lá, como diretor do Banco Central, você pratica um ato que só será divulgado na próxima semana. Só você sabe que você praticou o ato. E talvez, a depender de qual seja esse ato, quando ele for divulgado na próxima semana, às vezes é previsível que ele vai repercutir na Bolsa de Valores, porque ele vai mexer com a política monetária do país. E talvez seja previsível que o dólar vá subir, por exemplo. Então, o que é que você faz? Você se antecipa à divulgação e à subida do dólar
compra dólares e, quando ele subir, você vende os dólares e tem uma vantagem pessoal a partir de uma informação privilegiada que só você tinha como agente público. É isso que a Constituição não considera razoável. E ela prevê que cabe à lei estabelecer restrições e mesmo punições para esses agentes públicos que tenham acesso a informações privilegiadas e que usem essas informações indevidamente. Ok? Olha aqui o parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, a remuneração do pessoal. Olha, aqui nós temos uma referência a os chamados contratos de gestão. Contrato de gestão é um contrato celebrado por entidades da administração pública, nos quais elas se comprometem a atingir certas metas de desempenho eficiente. São metas fixadas em nome da ideia de eficiência. Então, a entidade que faz o contrato de gestão se compromete a cumprir algumas metas de eficiência. Se essas metas forem efetivamente cumpridas, se os termos do contrato de gestão forem cumpridos, em contrapartida, essa entidade ela terá ampliada a sua autonomia. Olha aqui o que está dito no começo. A sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Ela será ampliada. Então, a entidade poderá atuar de maneira mais livre, de maneira mais autônoma, sem tantas amarras. É uma espécie de prêmio, de recompensa, por ter feito o contrato de gestão e cumprido as metas de eficiência fixadas nele. Então, esse parágrafo ele vem ao encontro do princípio da eficiência. Na verdade, aqui a Constituição estimula que as entidades da administração pública ajam de maneira eficiente, celebrem contratos de gestão, fixando metas de eficiência e que sejam efetivamente essas metas cumpridas, porque isso vai gerar benefícios para a entidade. Que benefício é esse? A autonomia maior, autonomia orçamentária, autonomia administrativa, ok? Então temos aqui a consagração da ideia de eficiência. Seguindo adiante, olha aqui o parágrafo 9º, o disposto no inciso 11, esse inciso 11 é aquele do teto de remuneração do ministro do Supremo. Nós resumimos o teto de remuneração. Eu disse para você que o ministro do Supremo é quem ganha mais, né? Ele não pode ser superado por nenhum outro agente público brasileiro. É isso que está no inciso 11. Então, o disposto no inciso 11, olha aqui, aplica-se às empresas, vem aqui comigo para o slide, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Olha, aqui nós temos uma referência a duas daquelas entidades da administração pública indireta, sociedades de economia mista e empresas públicas. Veja bem, algumas vezes essas duas entidades, elas desempenham atividades que geram receita, capaz de atender suas próprias despesas. Então, acabam sendo entidades autossustentáveis. Elas mesmas, a partir das suas próprias atividades, produzem receita capaz de atender às suas despesas. Muito bem, mas outras vezes não. Outras vezes, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não são autossustentáveis. Elas ficam na dependência de recursos lá dos orçamentos para pagar suas despesas com pessoal, por exemplo. Muito bem, se as entidades forem autossustentáveis, elas não estarão submetidas àqueles tetos de remuneração lá do ministro do Supremo. Por exemplo, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, é claro que é autossustentável. A Petrobras, a partir das suas próprias atividades, ela gera receita capaz de atender às suas despesas. Ela não fica na dependência de recursos do orçamento da União para pagar pessoal, por exemplo. Então, lá na Petrobras, tem muita gente que ganha mais do que o ministro do Supremo, não tem problema. Porque, sendo autossustentável, ela não estará submetida àquele teto de remuneração. Ok? Agora, outras entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista, que não forem autossustentáveis, que dependerem de recursos da União para pagar suas despesas, estarão submetidas aos tetos de remuneração lá do ministro do Supremo. Ok? Olha aqui o parágrafo 10º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142
com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Veja que aqui nós temos uma referência à aposentadoria decorrentes do artigo 40, nós vamos ver esse artigo 40 daqui a pouco, ou dos artigos 42 e 142. Essas são as aposentadorias para quem tem regime próprio de previdência social, chamado RPPS, e não a aposentadoria pelo regime geral de previdência social. A aposentadoria do RGPS, do regime geral de previdência social, é o que você estuda lá em direito previdenciário. Você está estudando em direito previdenciário lá com o nosso querido Fred Amado. Você já viu, está vendo isso lá com todos os detalhes, não é isso? Bom, a aposentadoria do RGPS não é essa que está referida aqui nesse dispositivo. As aposentadorias referidas aqui são as aposentadorias do RPPS, do regime próprio de previdência social, notadamente o regime de previdência dos servidores públicos, ok? Muito bem, e o que é que tem essas aposentadorias de regime próprio? O que é que está dito aqui sobre elas? Olha só, está dito que é vedada a percepção simultânea de proventos dessas aposentadorias de regime próprio com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então, regra geral, você não pode receber ao mesmo tempo provento de uma aposentadoria por regime próprio de previdência, ao mesmo tempo com remuneração de cargo público que você exerça depois de aposentado. A regra é que você não pode acumular. Só que tem 3 exceções que vêm aqui na sequência, olha só. Ressalvados os cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, que são aquelas 3 situações em que você pode acumular se houver compatibilidade de horários. 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 da área de saúde com profissões regulamentadas. Muito bem. Nesses 3 casos, se houver compatibilidade de horário, você pode acumular na ativa. Digamos que você se aposente por um deles. Claro que você pode receber o provento da aposentadoria juntamente com a remuneração do outro que você não se aposentou ainda. Se você podia acumular na ativa, é claro que depois que você se aposentar por um deles, você vai continuar acumulando o que você recebe de provento de aposentadoria e também de remuneração, ok? Então essa é a primeira exceção, olha aqui. A segunda exceção são os cargos eletivos. Então você pode receber a remuneração de cargo eletivo ao mesmo tempo que recebe o provento de aposentadoria de regime próprio de previdência, não tem problema nenhum. E finalmente, os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Portanto, você pode receber provento de aposentadoria de regime próprio de previdência juntamente com remuneração de cargo em comissão que você exerça depois de aposentado, não tem problema. Então, são essas as 3 exceções, mas tirando essas 3 exceções, a regra é que você não pode receber ao mesmo tempo provento de aposentadoria de RPPS juntamente com remuneração de cargo público que você exerça depois de aposentado, ok? Agora, e se a aposentadoria for do regime geral de previdência, do RGPS? Aí, meus amigos, não tem problema, você pode acumular tranquilamente. A Constituição veda a acumulação de aposentadorias de regime próprio, ela não veda de regime geral de previdência, ela não está referida aqui, ok? Olha aqui o parágrafo 11 agora. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Olha, parcelas de caráter indenizatório, a lei aqui diz quais são, não são computadas para efeito dos limites remuneratórios lá do inciso 11, que é o do ministro do Supremo. Agora, lá na Lei 8.112, que você está estudando aqui no curso, você tem lá as parcelas de caráter indenizatório. Será que você se lembra quais são elas? Vou te ajudar. Ajuda de custo, auxílio moradia, diária, tá lembrado? Tá lá na Lei 8.112. Pois bem, essas parcelas não entram no cálculo lá do limite remuneratório. Então, se você viajar a serviço durante 20 dias no mês, você vai receber 20 diárias. Quando você somar o valor das 20 diárias com a sua remuneração normal, pode ser que passe lá do ministro do Supremo. Não tem problema, porque a diária é parcela indenizatória, então não entra nesse cálculo do limite. Ok? Olha aqui o parágrafo 12, que é o último do artigo 37. Para os fins do disposto no inciso 11, mais uma vez o inciso 11 do teto de remuneração do ministro do Supremo, do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal
dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Olha, o que está dito aqui? Você lembra que nós falamos que o ministro do Supremo é quem ganha mais e que abaixo dele, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, não há um limite único. Tem um limite que vale para o Poder Executivo, tem outro que vale para o Poder Legislativo e tem outro que vale para o Poder Judiciário. Muito bem, sendo que o do Poder Judiciário, você lembra que é a remuneração do desembargador do TJ, que não pode ser superior a 90,25% da remuneração do ministro do STF, não é isso? No caso do Poder Executivo, é a do governador, e no caso do Poder Legislativo, é a do deputado estadual ou distrital. Muito bem, o que é que está dito nesse parágrafo 12? Está dito que fica facultado, ou seja, o Estado ou o Distrito Federal podem, se quiserem, unificar esses três limites, estabelecer um limite único para os três poderes. Bom, é apenas uma possibilidade, eles não são obrigados a fazer isso. Eles podem unificar e, nesse caso, se houver a unificação, o limite único que vai valer vai ser esse aqui, ó, o do poder, vai ser o do Poder Judiciário. Esse aqui, o do desembargador do TJ. Agora, é apenas uma possibilidade. Para isso, seria necessário uma emenda à Constituição Estadual ou então uma emenda à Lei Orgânica. Se quiserem unificar, teriam que fazer uma emenda à Constituição Estadual ou uma emenda à Lei Orgânica. Ok? É isso que está dito aqui, ó, nesse parágrafo 12. Fica facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, limite único, que seria o subsídio mensal do desembargador do respectivo TJ, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto tal, tal e tal. Então, é apenas uma possibilidade que, inclusive, não vem sendo muito utilizada, não. Normalmente, os estados e o Distrito Federal mantêm os três limites mesmo, um para cada poder. Mas tem a possibilidade de unificação, ok? Bom, com isso a gente termina o artigo 37. Eu fiz questão de lê-lo aqui todo com você, porque realmente o artigo 37, se você pegar as provas de concurso na parte de constitucional, dentro do tema administração pública, vou dizer para você, 90% das questões, não é exagero meu, basta pegar as últimas provas, 90% das questões tratam do artigo 37. Então, máxima atenção para ele. Depois você vai dar uma lida geral de novo no 37, nos seus 22 incisos e 12 parágrafos. Isso domina as provas de concurso de constitucional sobre o tema administração pública. Agora, no próximo bloco, nós vamos fazer um intervalo rapidamente, no próximo bloco, nós vamos continuar com o assunto administração pública e aí eu vou selecionar algumas partes que são estratégicas também por precaução, porque não costumam aparecer, o que costuma é mesmo o 37. Mas vou selecionar algumas partes também, do 38 até o 41, para que a gente possa pecar por excesso e não por falta.